Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Fonte de Água Viva. A Igreja Fonte de Água Viva está localizada em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, na rua Léo Rockenbach, 1669, cidade de Santo Ângelo. Então nós temos a igreja física e temos a igreja online. Você que está chegando agora, eu sou a pastora Jaqueline, esposa do pastor Márcio. Nós dois juntos andamos lado a lado pregando a palavra do Senhor para aquelas almas sedentas, para aquelas almas que têm sede da palavra. Então esta fonte de água viva é a palavra do Senhor, não é uma placa, né? É claro que aqui nesta terra nós precisamos organizar a denominação, CNPJ, diretoria, todos esses papéis que o cartório exige. A igreja está aqui firmada com o CNPJ, nós temos a igreja online também, para você que está chegando agora saber quem está ministrando aí no celular, né? Quando você está ali com o celular ligado, quando você está ouvindo a palavra, eu te convido a pegar a tua Bíblia para conferir a verdade que liberta. Você já conhece João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os ensinamentos que nós ministramos aqui neste canal são baseados, norteados na palavra de Deus, né? Então, você está ligadinho aí para ouvir a palavra do Senhor. E nós também oramos por você. Já vai deixando aí o seu pedido de oração. Nós temos um caderno de oração. Nós colocamos ali os nomes para orar. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, primeiramente, nós te agradecemos. Agradecemos o fôlego de vida. Te agradecemos por estarmos em pé, apesar das lutas diárias, apesar do dia mau que vem para todos. Obrigado, Senhor, até pelas dificuldades que nos fazem crescer. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela noite de sono. Obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia. Obrigado por ter nos sustentado, Senhor, até aqui. A Tua palavra é alimento para nossas vidas. Como diz na Sua palavra, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Para onde iremos, Senhor, se o Senhor não for conosco? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração para ver se há algum caminho mau. Nos ajuda a entender a Tua palavra, nos dá discernimento da Tua palavra, meu Deus. Nós colocamos esse ensinamento nas Tuas mãos, que nós venhamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida que adentrar a este culto de ensinamento. Eu te agradeço, Pai, por esta família. Eu te agradeço por este lar aonde a minha voz está entrando agora. Esta pessoa que está ali com seus afazeres domésticos. Este homem que está ali trabalhando. Esta pessoa que está no sofá da sua sala. Tem orado, tem clamado a Deus, tem pedido, tem intercedido pela sua família. Esta outra que está tomando café agora. Aqui no Brasil é manhã. Pai, em nome de Jesus, adentra esses lares, une, Senhor, estas famílias. Pai, que o ensinamento venha adentrar o coração e que essa pessoa possa crer na cruz do Calvário. Que ela venha crer, Senhor, no arrependimento de pecados, venha cair em si, que o Espírito Santo de Deus venha tocá-la. Para que ela venha se arrepender, para que ela venha aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ela venha ser liberta, Senhor. Eu não sei qual a área que essas pessoas precisam de libertação,
mas eu sei que a libertação vem através do seu Filho, o seu Filho Jesus, que morreu na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui com vida e com vida em abundância. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Entregamos tudo nas tuas mãos. Entregamos o nosso caminho a ti, confiamos no Senhor e sabemos que no mais é o Senhor que faz. Glória a Deus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diz amém, diz graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos estão chegando. Já compartilhem a live. Deixem aí o celular, tire nos grupos, né? E glória a Deus. Amém? Os irmãos lá de Minas Gerais, Três Corações, também estão conosco. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente, né? A irmã Luciene, o presbítero Pira, né? Um grande abraço para a irmã Gláucia, lá da Austrália, a irmã Edna, do Japão. Quero mandar um grande abraço para a irmã Francisca, do Rio Grande do Norte, para a irmã Cida, de Pernambuco, para a irmã Marli Aparecida, de Minas Gerais, a irmã Nelly Aparecida, sua irmã de Minas Gerais também. Glória a Deus, né? Quero cumprimentar a irmã Daura aqui de Santo Ângelo. Eu sei que ela sempre está ligadinha conosco. Deus te abençoe, amada irmã. Deus abençoe o seu esposo, os seus filhos, né? Que Deus esteja aí guardando a sua casa, guardando a sua saúde, né? Em nome de Jesus. A irmã Ivonete Santos, a paz do Senhor Jesus, amada irmã. Um abraço aí ao irmão Carlos, seu esposo, seus filhos, né? A irmã Débora, ao Guilherme, né, o seu esposo, o esposo da irmã Débora. Deus abençoe esse casal lindo de Jesus, né? A Natiele, o seu esposo Lucas também, Deus abençoe, glórias a Deus. Nós temos que ficar na posição. Deus chama cada um dentro do seu lar. Às vezes Deus, e na maioria das vezes Deus chama uma pessoa para interceder pela sua casa, né? A irmã Ivonete, na casa dela, Deus chamou ela para ganhar toda a sua família, né? A sua mãe já vinha orando, ganhando os filhos, agora ela continua esse legado da mãe, né? E ali ela está sempre firme na presença do Senhor. O seu esposo sempre fala, né? Que ela sempre ficou firme buscando, por isso eles estão em pé, pela oração de uma mãe, de uma esposa, né? Glória a Deus. A irmã Laurinha, a irmã Laura da Costa, né? Nossa vizinha aqui também. A irmã Daura também, a nossa vizinha mais acima ali. A irmã Laurinha mais abaixo ali da rua. Que Deus abençoe todas vocês, amadas irmãs, que nos ajudam, né? Todas elas nos ajudam aqui, são colunas da obra, né? São presentes na obra do Senhor. Mesmo aquelas que muitas vezes não aparecem aqui, mas têm o compromisso com esta obra, né? Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês de perto e de longe, porque nós temos pessoas de longe também que nos ajudam aqui, que assistem, que aprendem. A irmã Nelly Aparecida eu falei antes, né? A Nelly Aparecida é lá de Minas Gerais, né? E a todos vocês que estão chegando aí, deixe o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Vai compartilhando aí e vamos então ao nosso ensino de hoje, amém? E aí eu vou pegar o manual aqui, né? Esse é o nosso manual de ensino, irmãos. Então seja como os crentes bereanos, aonde pregavam lá, eles estavam com a Bíblia na mão. Vamos ver se o que estão pregando é verdade, se a palavra que está sendo ministrada é verdade, né? Então vamos lá.
João 8,32. Você já decorou, né, esse versículo? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, já é um princípio inicial. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Sobre aqueles compartimentos no coração, aqueles quartinhos no coração, que você joga aquele pecado lá para dentro, deixa escondido, jamais confessa, jamais coloca para fora. E aí a palavra está dizendo, Provérbios 28:13, aquele que encobre, aquele que esconde a sua transgressão, jamais prosperará. Um grande abraço à irmã Maria Nascimento, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, amada irmã. E eu agradeço a todas vocês, a irmã Maria Nascimento também, que está sempre orando por nós. Então, a verdade, irmãos, a verdade traz à luz o que está escondido. Não é porque Deus queira nos envergonhar, nos expor, não. É para que o inimigo não tenha legalidade nas mãos. É para que ele não tenha uma carta de procuração dada por você. Então a verdade, ela vem quebrar legalidade. Não é quebrar maldição. A verdade, ela quebra a legalidade do inimigo para agir na sua vida, na minha vida. Amém? Então a verdade, o que ela vem fazer? Ela vem restaurar a identidade. Olha o que a verdade faz na nossa vida, irmãs. Irmãos, a verdade revela o que está escondido, quebra a legalidade do inimigo, restaura a identidade. Restaurando a identidade, a verdade aplica a obra da cruz do Calvário. E aí sim, a verdade conduz à herança de filhos. Você se torna filho de Deus. Mas nós já não somos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas então somos o quê? Olha só. Pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto não aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós somos criaturas. Quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos a obra da cruz, aceitamos a verdade, que é a palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Amém? Então, para me tornar filho de Deus, eu preciso aceitar o Filho de Deus. Aleluias. A obra redentora da cruz do Calvário. Amém? Então, sem verdade, há manifestação, mas não há transformação. Aonde tem a verdade, a palavra de Deus, há transformação de vida. Não existe evangelho sem transformação de vida. Hoje nós vamos falar de arrependimento, confissão, concordância e autoridade espiritual. Aleluias. Onde a verdade entra, minha amada irmã, meu amado irmão, as prisões perdem o poder de permanecer. Você sai daquela prisão interna, você sai daquele cativeiro, você sai daquela mentira, daquela escuridão, você vem para a luz e você é liberto. É como se cadeias se rebentassem. Aleluias. E lembrando que libertação é o processo pelo qual Deus, por meio da verdade, quando eu falo em verdade, irmãos, é palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará.
Então a libertação é por meio da verdade, da obra da cruz, da ação do Espírito Santo, remove legalidades espirituais da maldade, quebra de prisão. Você sai da prisão espiritual, da mentira, da opressão, e aí sim, como eu falei antes, a sua identidade é restaurada. Você passa a ser filha de Deus, filho de Deus, a sua identidade está em Cristo Jesus. Amém? Então, libertação, repito, não é espetáculo, não é barulho, não é show, não é um evento isolado, não é só expulsar demônios e pronto, acabou. Libertação é alinhar a sua vida com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Se você pode dizer um amém, diga um amém aí. Você sai da escravidão para viver a liberdade que Cristo conquistou. Olha só o preço que Jesus pagou pela sua vida, um preço de sangue, um preço de cruz, foi pendurado naquele madeiro como maldito, atraindo sobre o madeiro as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, diz a palavra em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então por que você vai viver cativo? Por que você vai viver preso em cadeias espirituais? Se você pode ser livre, se alguém foi na frente e deu a vida por você, se alguém foi lá e reconciliou você com Deus, nós estávamos todos afastados de Deus. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E aí Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus veio para fazer a ponte que estava quebrada. Jesus veio para restaurar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer conferir na palavra de Deus? Vá lá em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha como a verdade liberta, minha amada irmã, meu amado irmão. E louvado seja Deus por esta palavra. João 8,32, a verdade que liberta. João 8,36, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou repetindo para você gravar esta palavra no teu coração. Amém? O primeiro pilar ali é a verdade. Nós já falamos sobre o João 8,32. Sem verdade não há libertação. Sem você andar na palavra, alinhar a tua vida à palavra de Deus, não tem libertação. A libertação é bíblica, é através da palavra do Senhor. Amém? Então, quando você renuncia, quando você se arrepende, aí já é o pilar 2. Segundo pilar, arrependimento e renúncia. A libertação começa quando você abandona o pecado. Amém? A libertação começa quando você abandona o pecado. O pecado é abandonado. Olha, vamos abrir aqui em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19.
a verdade eu já fundamentei em João 8,32. Agora eu vou fundamentar aqui em Atos 3,19. Estou ajustando aqui o volume. Em Atos 3,19, que diz assim, ó. Eu vou fundamentar agora, preste atenção, o segundo pilar. O segundo pilar, que é arrependimento e renúncia. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, o segundo pilar é arrependimento e renúncia. Arrependimento de pecado. E onde há arrependimento, as prisões vão se abrindo. Amém? Quando o pecado é cancelado, mandamos o inimigo das nossas almas embora. Se o pecado não for cancelado, o inimigo das nossas almas, ele tem a legalidade para entrar na nossa vida. Quando eu tenho um pecado escondido, ele está lá com a carta acusando e mostrando para Deus: está vendo lá a tua filha? Está vendo lá o teu filho? E Deus, ele zela pela verdade. Ele só vai através da verdade. Ele vai te abençoar através da verdade. Ele vai abrir cadeias através da verdade, que é a palavra de Deus. Oh, glória, dá glória. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Então não tenha pecado escondido. Confesse seus pecados. E aí você fechou esta porta de entrada. Quando você está no pecado, você abre as portas. É como se você abrisse as portas e dissesse para o inimigo: você é bem-vindo na minha casa. E aonde o inimigo habita, o Espírito Santo não habita. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Então é necessário trazer à luz aquilo que está nas trevas, aquilo que está escondido. Amém? Eu estou falando assim de forma bem objetiva, de forma bem simples. Eu não vou fazer um estudo longo, não. Cada dia vai ser uma porção da palavra para não ficar cansativo para você. E se muitas vezes eu repito, é para você assimilar no teu coração, para você entender de uma forma simples a palavra de Deus. A palavra de Deus não é complicada, é os homens que complicam, sabe? Com muita teologia, com muitos termos difíceis, sendo que a palavra, ela é clara. Aleluias. E aí você confessa os teus pecados. Você lembra o que diz em Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aleluias. Glória a Deus. E aí, a gente às vezes tem dificuldade de entender, mas é necessário eu confessar os meus pecados. Sim, a palavra está dizendo: arrependei-vos, convertei-vos. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Tiago 5, que fala da confissão dos pecados. Amém? Glória a Deus. E aí, vamos falar então já. Vamos falar da confissão de pecados. Vamos falar aqui. Você lembra que... Vamos ver em Tiago 5,15. Vamos abrir aqui na nossa Bíblia. Tiago, capítulo 5. Vamos lá. Você quer saber sobre a confissão de pecados? Vamos lá. Glória a Deus. Vai abrindo aí a tua Bíblia. Se você não tem, você vai escutando. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do 15. Vamos ler a partir do 15. Olha só. O nosso fundamento está aqui, tá, irmãos?
Vamos lá, Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará. Não é homem. Não fique dependendo de homem, de mulher, de liderança. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, olha só, ponto e vírgula. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 16. Aqui que entra o ponto que nós estávamos falando de Provérbios 20:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que confessa os pecados, aquele que não confessa os pecados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Olha, aqui está falando da unidade da igreja, da unidade dos irmãos. É por isso que eu acabei de falar ali. Quando você entrar em oração, ore pelos seus irmãos. Era identidade em Cristo. Amém? Mas o terceiro pilar que eu quero falar é a obra da cruz. Entenda uma coisa. A cruz é o centro da libertação. É ali que é cancelado os teus pecados. Ali que é paga a tua dívida. Ali que você é reconciliado com Deus. Então, o terceiro pilar ali, a obra da cruz. É você se deixar ser moldado pela palavra. É você aceitar aquela obra da cruz do Calvário. É você passar a ter uma vida alinhada com o Senhor Jesus. Amém? Você lembra de Colossenses lá que fala dívidas canceladas, acusações removidas. Amém? E o quarto pilar, rapidamente aqui. Esse sim, identidade em Cristo. Amém? Olha só. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então nós somos eleitos, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Se você sabe quem é, você não é escravo. Você precisa saber quem é. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então você sabe quem é. E se você sabe quem é, você não vive na escravidão. Você não vive escravo do pecado. O Espírito Santo, ele vai te lembrando: olha, esse pecado está encoberto. Aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Então o Espírito Santo te convence a estar orando a Deus, confessando seus pecados. E ali em Tiago já falou, né? Orando uns pelos outros, confessando seus pecados, para ser cancelados os pecados e serem curados. E o quinto pilar, Gálatas 5:1, que fala da vida no Espírito. Amém? Vou ler Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Sabe, irmãos, tem pessoas vão para a igreja,
escutam a palavra, recebem a oração, são libertas. E em um determinado momento da sua caminhada, caem, voltam a fazer as velhas práticas, voltam ao pecado. Tem uma palavra na Bíblia que diz que o cão volta ao vômito. Sabe? Ele vomitou aquela sujeira. Comparando a pessoa, ela tirou aquela sujeira para fora, ela tirou aquele pecado para fora, mas quando ela volta a praticar aquele pecado, é como o cachorro que vomitou e foi lá e lambeu o vômito, comeu o vômito novamente. É forte, mas é assim mesmo. O ser humano é assim. Então a libertação, a liberdade, ela se manifesta através da obediência à palavra de Deus. Casa cheia não dá lugar ao inimigo. Casa cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala casa normal. A Bíblia fala de casa espiritual. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está morando em você, não tem lugar para o inimigo entrar. Só vai ter lugar para ele entrar se ele tiver a chave da tua porta. Que chave é esta? A procuração que você colocou nas mãos dele através da tua desobediência à palavra de Deus. Aí ele pode mexer nas tuas finanças, ele pode mexer no teu casamento, ele pode mexer na tua vida espiritual. Você deu legalidade com portas abertas, com pecados escondidos, não confessados. Então liberdade se manifesta com obediência. Você está obedecendo a palavra de Deus? Você está com a sua vida alinhada à palavra do Senhor? Então, libertação começa na verdade. Primeiro passo para ser liberto. Verdade. Palavra de Deus. Amém? Então a libertação ela começa na palavra, verdade, passa pela cruz e se sustenta com a identidade de filho. Você escutou a verdade, você adquiriu fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Você adquiriu fé. Você começou a praticar a palavra do Senhor. E aí, Deus vai transformando a tua vida. Você ouviu, você passou pela cruz, você chegou até a cruz. Você disse para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. A cruz te fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não há outra saída, não há outro caminho. Conhece a verdade, se arrepende, tenha uma vida no Espírito. E aí sim, uma nova identidade. Olha só, a gente vai passando pela palavra. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não dão um passo para praticar a palavra. E a Bíblia está dizendo no mesmo versículo: enganando-vos a vós mesmos. Aquele que só ouve, tem pessoas que dizem assim:
Eu conheço a Bíblia, não precisa me dizer, eu conheço a Bíblia. Conheço de capa a capa, do início ao fim. Mas você vai ver a vida dela, a árvore se conhece pelos frutos, você vai ver a vida dela, não condiz. Porque a palavra deve ser ouvida, aprendida e praticada. Então a palavra de Deus está dizendo, não somente praticantes, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, esse versículo está dizendo que se nós ouvir a palavra sem praticar, aí não é libertação, é endurecimento de coração. Amém? Libertação começa com a verdade. E aí avança com obediência. E veja bem, arrependimento não é remorso, tá? Remorso é aquela pessoa que sente culpa. Eu me senti culpado por ter feito isso. Arrependimento é diferente. O arrependimento muda a direção, transforma. A pessoa teve aquele remorso, mas não mudou em nada. Ela sentiu aquela culpa, mas ela não mudou em nada. Agora, o arrependimento muda a direção. Então, aonde há arrependimento genuíno, verdadeiro, aí sim você tira aquela carta que o inimigo tem nas mãos para agir contra você. Então, quando você se arrepende de verdade, com o coração aberto, um coração contrito, quebrantado, como diz no Salmo 51:17, que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. E aí Deus conhece se você se arrependeu só de boca ou de boca e coração. Aprende no coração, se arrepende e confessa com a boca. Amém? Então aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E aí, quando você não confessa os pecados, vai abrindo brecha. Amém? E a renúncia vai fechando portas. Eu renuncio esta vida errada. Eu renuncio este pecado. Você lembra no capítulo 5, que eu já estou voltando aqui, o capítulo 5 de Tiago, ele vem tratar das enfermidades, dos sofrimentos, da restauração espiritual, relacional também, porque nós lemos ali, eu vou ler novamente, olha só. Vamos no 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, olha só, confessai. Lembra? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos lá então, vamos pegar um pouquinho o versículo 15 aqui. A salvação, a oração da fé salvará o doente. O que é a oração da fé para você? Eu vou falar o que não é a oração da fé. Não é a oração da fé uma fórmula mágica. Eu vou lá no pastor, ele vai colocar a mão na minha cabeça, eu estou curada, eu estou livre, eu estou liberta. Não. Eu vou lá naquele culto que é de libertação, eu vou lá, amanhã eu já estou liberta.
Não. Então a oração da fé não é um decreto humano. A oração da fé não é por presunção humana. Mas sabe o que é a oração da fé? É a vontade de Deus. É a tua vida alinhada à vontade de Deus. A oração da fé, você está com a sua vida alinhada. Você vai orar e o milagre vai acontecer. 1 João 5,14 disse: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, baseada na confiança do Senhor. Amém? Feita com dependência do Senhor. Ser dependentes do Senhor. E a fé não está em um método. Entenda isso. A fé está em Deus. Amém? A fé está em Deus, não é método. Bom, salvará o doente. Aqui está falando de cura física, sim. Está falando também de cura, restauração espiritual. Livra, levanta, preserva. É a restauração integral da pessoa. Amém? E ali está dizendo: o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. Já está dizendo que é o Senhor. Então não é o poder humano. Tem pessoas que dependem do poder humano. Não é uma cura automática. Não é uma obrigação divina. Deus age com soberania. Deus age pela sua palavra, pelos princípios que Ele deixou na palavra. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ser-lhes-ão perdoados, está dizendo aqui na palavra. Então há casos em que a enfermidade pode estar ligada ao pecado não tratado. E aqui o foco não é acusação. O foco aqui é graça e restauração. Glória a Deus. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a irmã Seranidia. A paz do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Deus é maravilhoso. O perdão, ele vem pela confissão. O perdão vem pela intercessão. Interceda um pelos outros. Orem uns pelos outros, né? O perdão vem pela misericórdia de Deus. Então ali no versículo 16, olha lá. Confissão, comunhão e cura. O que diz no 16? Vamos rever aqui. Glória a Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pois bem, confissão, comunhão, cura. A cura vem quando se reconhece o problema e procura ajuda para resolver. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenham uma fé racional, uma fé inteligente. Deus deixou os médicos nesta terra. Eu estou com um problema na saúde, mas eu vou levando assim. Deus já me curou. Amém. Deus já derramou. Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas Deus, Ele fez a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Eu vou comer qualquer coisa. Eu tenho diabetes, mas que se dane. Eu vou comer qualquer coisa. Deus é comigo. Deus é pela ordem.
Deus é pela organização. Ele te deu autoridade, Ele te deu este corpo para você cuidar. Então cuide. Muitas vezes somos descuidados. Sabemos que não podemos tomar refrigerante e tomamos. Sabemos que talvez você é aquela pessoa que tem intolerância a glúten, mas você come glúten. Eu como glúten. Eu sei que muitos problemas poderiam já ser resolvidos por abandonar esse falso trigo que está aí. Não é mais o trigo de antigamente. Aí você sabe que não pode tomar sucos industrializados. Lá na caixinha está escrito suco natural. Natural? Quanto tempo fica naquelas prateleiras? Experimenta fazer um suco natural, coloca dentro de uma caixinha e deixa ali tantos dias. Vai apodrecer. Então nada que está lá na prateleira é natural. Então nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Eu sei que eu tenho diabetes, eu vou lá, como doce o dia inteiro, carboidrato o dia inteiro. Eu sei que eu preciso tomar água e eu não tomo água. Eu fico desidratada. Quantos de nós teimamos, né, irmãs? Principalmente nós, irmãs, né? Falando aqui com as irmãs. Os homens também, né? Quantos que eu conheço que são viciados em Coca-Cola? Vai ver como é industrializado lá, como é feito a Coca-Cola, a salsicha e tantos outros produtos que fazem mal. Então a cura vem quando você reconhece que precisa de ajuda. Às vezes precisamos de ajuda física, às vezes precisamos de ajuda emocional, às vezes precisamos de cura espiritual. Então nós precisamos reconhecer, detectar. Bom, eu vou no médico, eu vou fazer os exames, fiz todos os exames, não deu nada. Então, opa, acende uma luz para a parte espiritual. Talvez um trauma que você não conseguiu ficar curada. Eu fiz aqui um trabalho com as mulheres de cura das feridas na alma, fizemos alguns encontros aqui. Talvez a partir de março retornamos os encontros. Vamos ver a disponibilidade das irmãs, né? Então, tanto a ajuda espiritual. Aqui nesse versículo está falando também de comunhão, relacionamentos, de consciência. Então é necessário a confissão de pecados, sim, pecado encoberto, repito, procuração nas mãos de Satanás. Lá também diz, orai uns pelos outros, para que sarais. Olha a comunhão com os irmãos. Aqui diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Justo não é quem não erra, quem nunca erra. Nós erramos, nós somos falhos. Justo é aquele que anda em arrependimento, que vive em obediência, que busca a Deus com sinceridade. Senhor, eu errei, me perdoa. Não é aquele que bate no peito e diz, eu não erro, eu não sou como esse aí, eu não sou como aquele lá. Não, você anda em sinceridade, você anda confessando. A oração não é vazia, a oração não é simbólica, a oração não é apenas um consolo emocional. Ela produz resultados reais, conforme o propósito de Deus para cada um. Então, concluindo essa parte de Tiago, para não ficar muito longo, Deus se importa com o teu sofrimento. Deus se importa com o meu sofrimento. Ele sabe o que nós estamos passando. A igreja deve cuidar uns dos outros. O que está acontecendo, igrejas vazias, é porque as pessoas estão decepcionadas com a igreja. Existem muitos desigrejados, porque estão olhando para a igreja, estão vendo maus testemunhos, estão vendo coisas erradas, líderes fazendo coisas erradas, não tendo palavra, não tendo compromisso, palavras ao vento, orações vazias, porque a vida não está
no altar. O altar está quebrado de muitos lugares. E aí as pessoas estão decepcionadas com pastores, com líderes, com pessoas, com irmãos. Sabe? Então a igreja deve cuidar uns dos outros. Não causar escândalo. A Bíblia diz: ai daquele por onde vir os escândalos. A oração é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Você ora, Deus escuta a tua oração, Deus responde a tua oração. Então a cura, perdão, caminham juntos na obra restauradora do Senhor. Amém? Não pense que Deus perdeu o controle sobre a tua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Mas a promessa de Deus não é automática na sua vida. Você precisa ter paciência. Sabe que Deus está nos moldando aqui na paciência? São tantas coisas que acontecem. Deus tem nos moldado na paciência para não desistir, para perseverar. Deus tem promessa viva para você e para mim. Não desista. Sabe? A promessa não é automática, mas é de uma esperança viva, sim. É de fé prática, não esqueça. Fé, prática e comunhão restauradora. Amém? Nós precisamos ter essa concordância entre os irmãos. A igreja precisa andar em concordância, sabe? Lá em Amós 3:3 fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então é uma ação conjunta. A igreja deveria ser unida, ter uma ação conjunta. Eclesiastes também fala. Eclesiastes 4:9 até o 12 lá, mas diz assim, que é melhor que sejam dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. 2 unidos a um, que é o Senhor. Unidade gera sustentação. É que nem no casamento, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não. É você unido a Deus. O cordão de 3 dobras não se arrebenta fácil. Então a unidade gera sustentação e resistência espiritual. Você sabe que a concordância foi ensinada pelo Senhor Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 18, se não me engano, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. A presença de Cristo ratifica a concordância, não o número em si, não é o número 2, número 3, não. A fé sustenta a concordância, porque sem fé não há acordo verdadeiro. Lá em Atos 1:14 diz que na igreja primitiva todos perseveravam unânimes em oração. Eu gosto muito do livro de Atos, ali onde Pedro pregou para aquelas pessoas ficaram contritas de coração, foram até Pedro e disseram: o que nós precisamos fazer? E aí Pedro falou: se arrependam dos seus pecados, se batizem. Sabe, hoje a gente prega, as pessoas não ouvem. Lá em Isaías fala: quem creu na nossa pregação, quem deu crédito à nossa pregação? Mas aí como ouvirão se não há quem pregue? Deus nos chamou para pregar. Agora não cabe a nós saber quem vai ouvir também, mas nós estamos aqui cumprindo aquilo que Deus colocou no nosso coração, abrindo mão de muitas coisas para estar aqui pregando a palavra do Senhor. E graças a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso. Amém?
E daí Atos também fala em 2:1, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Hoje, uns estão na feitiçaria, outros estão no espiritismo, não estão todos ali. E quando eu falo igreja, não é placa de igreja, irmãos. Igreja é onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus. Não é a placa. Você está aí me assistindo, você pode estar congregando em algum lugar, em alguma denominação, mas nós estamos aqui na live unidos como igreja, igreja do Senhor, falando da palavra, de princípios da palavra de Deus. Então eles estavam unânimes no mesmo lugar, mesma mente, mesmo propósito, mesma expectativa. Tem lugares que a expectativa é dinheiro. Ah, vamos fazer campanha assim, cada campanha vai render tanto, no mínimo tanto. Tem igrejas grandes que os líderes colocam metas para os pastores cumprirem, e se eles não cumprirem, eles vão lá e trocam outro pastor que tenha mais estratégias, que tenha mais desenvoltura, tudo em função de dinheiro. Daqui a pouco fica muda o meu microfone de novo quando começo a falar, né? Então, Deus nos chamou para apacentar um rebanho sem torpe ganância. Aí, aquela pessoa que entende o que eles estão fazendo, ela sai da igreja decepcionada. E aí, muitas vezes, elas acham que todos são desta forma. Mas ai daquele que fez se desviar uma ovelhinha do Senhor. Lá no livro de Atos 4:31 fala assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, anunciavam a palavra do Senhor. Que Deus, Ele nos deu um espírito de ousadia. Filipenses 1:27, combatendo juntos com uma mesma alma. Unidade espiritual fortalece a intercessão. Por isso que eu digo, andar alinhado à palavra de Deus, se pessoas alinhadas à palavra de Deus entrarem em oração, em intercessão, um milagre acontece, você fica fortalecido espiritualmente também. Perceba que a concordância precisa estar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alinhada à vontade de Deus. Como diz em 1 João 5,14, se você quiser anotar. A concordância tem que estar fundamentada na verdade. João 17:17. Depois você vê lá, para não incompridar muito a live aqui. Então, acordos fora da sua vontade, Deus não confirma. Concordância fora da vontade de Deus, Deus não confirma. Deus não concorda com orações movidas por egoísmo, com unidade sem verdade. A concordância na oração é o alinhamento espiritual de 2 ou mais cristãos, pessoas, né? Em fé, verdade e submissão a Deus. Concordar com aquilo que Deus já determinou, né? Então até aqui nós vimos arrependimento, confissão de pecados, concordância, né? E aí, autoridade espiritual. Esse é o último. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho, né? Vamos só voltar aqui um pouquinho. Glória a Deus. Arrependimento de pecados, confissão de pecados. Você já viu?
concordância e agora autoridade espiritual. Então agora você já se posicionou em Cristo. Pois bem, agora você tem autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual, ela nasce em uma posição em Cristo. Daí eu vou citar rapidamente aqui Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então esta autoridade é delegada por quem? Por Cristo. Esta autoridade é delegada por Cristo. Como assim? Baseada em quê? Em 3 pilares: a pessoa de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e a verdade da palavra de Deus. Gravou aí? A pessoa do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo e a verdade da palavra de Deus. Então, ao aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, estamos em um processo de libertação, não é automático. Eu aceitei Jesus, eu estou liberto. Não. Você aceitou a Cristo, você entrou em uma caminhada, em um processo. A autoridade delegada por Deus é para os filhos. Você já é filha de Deus? Filho de Deus com certeza é, né? Então você tem autoridade delegada pelo Pai, através do seu Filho Jesus. Então aqueles que decidiram servir a Cristo, se arrependeram, confessaram seus pecados, né? Aí sim. Porque a autoridade não é grito. O pastor gritou lá e aquele demônio foi embora. Não. Autoridade é posição. A pessoa agora está alinhada com a palavra, está alinhada com Deus. Aí sim ela resiste ao mal, ela renuncia às obras das trevas, declara a verdade da palavra de Deus e ela permanece na obediência. Amém? Vamos encerrar então. Nossa, já deu 1h20. E tem muito mais ainda, irmãos. Esta fonte de água é inesgotável. Glória a Deus. Então, depois do arrependimento, da confissão de pecados, de você entrar em concordância com a palavra, você está restaurado em Cristo. Aí sim você exerce autoridade espiritual para resistir ao mal. E aí você vive na liberdade que Cristo te chamou. Seja livre, seja liberta, seja liberto. Deus nos libertou para viver como filhos. Amém? Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar? Glória a Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos estar orando então por todas as pessoas que estão aqui na live, aqueles que chegarão no privado. Glória a Deus. Amém? É um ensinamento simples. Esse ensinamento pode ser muito mais aprofundado. Mas não adianta eu chegar aqui, irmãos, e derramar conhecimento. Tem que ser aos poucos, né? Para falar de cada pilar desse, levaria 2 horas para cada um. Mas eu resumi o máximo, enxuguei o máximo, sem sair fora da palavra. Amém? Glória a Deus. E que Deus nos inspire para amanhã. Um abraço, irmã Carla Michele. Deus te abençoe, amada irmã, em nome de Jesus. Vamos orar, queridas irmãs e irmãos. Amém? Glória a Deus. Você recebe esta palavra? Você que chegou agora no canal, se inscreva no canal. Nós estamos em uma luta aí. Quanto mais você compartilhar, quanto mais o link você mandar nos grupos, é uma oportunidade de alguém se inscrever no canal, né? E quando você se inscrever no canal,
coloque ali, clique ali no sininho das notificações. Cada vez que tiver uma live no canal, você será avisado. E Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esse momento de reflexão e oração. Eu te agradeço por estar presente nesta ministração. Eu agradeço, Pai, porque se eu alcançar uma vida, já é o suficiente. Se uma pessoa tão somente ouviu esta palavra, gravou no coração e assentou no coração de praticar esta palavra, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, que este canal está na tua dispensação. Eu sei, Pai, que é na verdade, eu sei a rama da tua glória sobre a casa deste homem e desta mulher. Pai, adentra este lar. Seja o Senhor deste lar. Que esta mulher, este homem possam dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Abençoa cada filho, cada filha. Abençoa esta pessoa que está enferma, meu Deus. Eu não sei qual a enfermidade, mas o Senhor o sabe. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todas as famílias. Eu agradeço por este momento, Senhor. Abençoa a minha casa também, minhas filhas, Pai. Abençoa os filhos todos, físicos e espirituais, e que a vitória chegue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você orou com fé, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã, a partir das 8h30. Em nome de Jesus. Jesus é fonte de água viva. Sei que não sou merecedor da tua unção. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Esse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.